Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. O Código de Defesa do Consumidor é a lei que regula de forma efetiva as relações de consumo. Criado há mais de 20 anos, o Código ganha destaque diante de uma sociedade cada vez mais consumista. Mas, afinal, os interesses dos cidadãos brasileiros estão realmente protegidos? Para abordar o assunto, vamos conversar com o advogado e professor de Direito do Consumidor, Orlando Celso da Silva Neto, autor do livro Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. Muito bem, professor Orlando, obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vindo. E esse tema é um tema realmente que interessa, digamos assim, a todos os brasileiros, porque todos nós compramos, todos nós somos consumidores e, vez por outra, temos problemas aí com as coisas que nós acabamos comprando. Muito bem, a defesa do consumidor foi um dos direitos conquistados com a promulgação da Constituição de 88. Aliás, a Constituição de 88 foi mesmo um marco nessa questão dos direitos da cidadania. O senhor poderia fazer um breve relato, então, da evolução do direito do consumidor e o que essa garantia constitucional representou para a sociedade que até então, digamos, nesse sentido, pelo menos estava meio desprotegida? Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. E, de fato, você colocou muito bem que todos somos consumidores, não é? Embora direito constitucional é da mais alta relevância, mas nós não temos o direito constitucional no nosso dia a dia, assim como outros ramos de direito. O direito do consumidor está no nosso dia a dia, e por isso é que ele é muito importante. De fato, o Brasil tem, a partir de 1990, um Código de Defesa do Consumidor que é considerado, até hoje, mais de 20 anos depois, não é? Um dos melhores diplomas legislativos do mundo. O Código vamos assim dizer, a consagração ou a consolidação de uma série de vitórias do consumidor, mas ele obviamente não parte do nada. Existe toda uma evolução, você colocou muito bem. Essa preocupação com o direito do consumidor, ela é um fenômeno que eu diria que é da segunda metade do século XX. É muito marcante um discurso que o presidente americano John Kennedy fez em 1962, falando sobre a necessidade específica de tratar o consumidor de forma privilegiada, com uma legislação específica de proteção. Ele tem um discurso muito famoso em que ele manda uma mensagem ao Congresso falando da necessidade de proteção ao consumidor. Vários países vão gradualmente aumentando, ou melhor, melhorando a sua legislação, e a proteção, a defesa do consumidor é um fenômeno quase que mundial hoje, convergente. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Em 1985, a Assembleia Geral das Nações Unidas edita uma resolução, a Resolução 239, onde ela recomenda aos seus Estados-membros que adotem legislações que protejam o consumidor contra acidentes de consumo e garantam a ele o dever de informação. Foi mais ou menos nessa mesma época, e a gente tem que lembrar o contexto, era um Brasil se redemocratizando, voltando Sim. a conviver com o governo civil. A Constituição Federal, que estava em fase de elaboração, já passa a se preocupar com essa defesa do consumidor como valor jurídico específico. Não é que não existisse qualquer proteção ao consumidor, mas enquanto valor jurídico específico, enquanto classe que merecesse uma proteção jurídica, esse é um fenômeno mais recente. A primeira vez que a menção ao consumidor como sujeito de direitos é com a Lei de Ação Civil Pública de 85, e também em 85 é criado no âmbito do órgão de assessoramento do Ministério da Justiça, chamado Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que é o embrião posterior para o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor e para hoje a Secretaria de Direito do Consumidor. O que acontece? É criado um grupo de estudos com juristas de renome, Ada Pellegrini Grinover, Kazu Watanabe, e eles vão trabalhando e fazem um anteprojeto de Código de Defesa do Consumidor. E as coisas vão se encaixando a favor do consumidor. É promulgada a Constituição em outubro de 1988 e ela diz ao legislador ordinário: você tem 180 dias para fazer um Código de Defesa do Consumidor. O legislador ordinário não cumpre esse prazo, mas consegue fazer com que em setembro de 1990 a gente tenha o Código de Defesa do Consumidor, que é muito parecido
com o projeto que foi apresentado por essa comissão de juristas. É até bem interessante, porque esse era um órgão de assessoramento do Executivo. Sim. Eles apresentaram o projeto, o Executivo não encaminhou esse projeto ao Congresso, mas 6 congressistas, 6 constituintes, que daí continuaram exercendo aí a sua função de congressista, nada menos do que 6 pegam aquele anteprojeto e com uma pincelada aqui, uma alteração, os 6 apresentam. Então a gente chegou em um determinado momento a ter 6 diferentes projetos de lei, todos mais ou menos no mesmo sentido, e um deles aí acaba virando o Código de Defesa do Consumidor. Muito bem, o senhor já mencionou alguma coisa que aconteceu antes da edição da Lei 8.078 de 1990, mas eu gostaria de saber como é que os conflitos entre consumidores e fornecedores eram resolvidos antes desse direito estar garantido pela Constituição. Então, era a aplicação da lei ordinária, do Código Civil, ou seja, não existia, por exemplo, a responsabilidade objetiva, era a responsabilidade subjetiva apenas, não existia a inversão do ônus da prova, ou seja, não existia uma série de direitos que só vieram com o Código de Defesa do Consumidor, não assistiam ao consumidor. Então ele tinha muito mais dificuldade de fazer valer o seu direito. Bom, como nós já mencionamos, o Código de Defesa do Consumidor é de 1990, entrou em vigor em 1991, mas mesmo com a sua edição ainda é notório um grande desequilíbrio aí nas relações de consumo. A pergunta, é possível afirmar, professor Orlando, que as atitudes abusivas amplamente praticadas por empresas no Brasil são resultado da demora em se definir normas de proteção? Vanderlei, eu acho que esse é um fenômeno complexo. Então, o que acontece? A gente existe no direito do consumidor, isso é estudado tanto pelos juristas quanto pelos economistas da área. O que acontece? Existe a situação em que a lesão ao consumidor, individualmente considerada, geralmente ela é muito pequena. Eu vou te dar um exemplo. Se nós compramos ali uma torradeira ou um liquidificador por 50 ou 60 reais e ele não funciona, para você fazer valer o seu direito, você vai ter que levar na assistência técnica. Se a assistência técnica dizer que não cobre a garantia ou que não conserta, você vai ter que ir no PROCON. Você vai participar de uma audiência, e se não houver conciliação no PROCON, você vai ter que ir no juizado de pequenas causas. Você perdeu 6 horas do seu tempo nessa situação. Você acha que vale a pena? Então a gente tem essa primeira coisa, esse problema da lesão mínima. Às vezes compensa lesar o consumidor, porque o consumidor individualmente considerado, o custo-benefício para ele de reclamar não vale a pena. Segunda questão, isso principalmente nos serviços de massa repetitivos. Há certas deficiências na atividade do poder de polícia das autoridades administrativas. No caso, por exemplo, da Anatel, serviço de telefonia fixa ou telefonia celular, eu estou absolutamente convencido de que se houvesse um maior exercício de poder de polícia com a aplicação de penalidades, conforme a lei faculta, o decreto-lei 2181 faculta, o regime geral da telefonia faculta, as prestadoras de serviços já teriam tomado providências para melhorar o serviço. Então tem essa questão de que eu não vou ao ponto, eu sou bastante moderado nas minhas colocações, eu não vou ao ponto de achar que o fornecedor que delinque ou lesa o consumidor deliberadamente. Mas não existem incentivos ou as penalidades são muito pequenas para que ele mude suas condutas. Inclusive as indenizações por dano moral, quando há práticas abusivas, elas são pequenas. Acaba não valendo a pena investir todo o capital que seria necessário para poder mudar a sua forma de atuação. Então esse é um problema. Eu acho que a norma existe, mas o custo, muitas vezes, para o consumidor fazer valer seu direito é um custo alto. Tá certo, eu preciso chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, só um instante.